Sejam muito bem-vindos à TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, agora num novo formato. Para quem não me conhece, eu sou Deto Vale, eu sou jornalista e eu estou aqui cumprindo o papel de aluno. Então eu converso com professores da nossa região para debater os principais assuntos de sala de aula e, por que não, o futuro da nossa educação. Hoje eu recebo, ou melhor, eu converso com o professor Pedro Toledo, que ele é vice-presidente aqui do Simpro, mas é um cara extremamente antenado com as questões das redes sociais, programador, e é um dos papos mais agradáveis que eu já tive a oportunidade de ter enquanto entrevistador. Professor Pedro, obrigado por ter topado participar aqui da TV Simpro, agora nesse novo formato, nessa nova versão. Exatamente, muito obrigado a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui, é muito bacana poder expressar nossas ideias e debater sobre a educação, nesse assunto que é paixão para todo mundo que está envolvido na educação, eu, os demais professores, todo mundo da nossa rede, todos os professores, os gestores escolares da nossa rede de educação. E esse novo formato da TV Simpro é muito bacana porque a gente já tinha uma proposta de falar para a sala de aula, falar com os professores, debater sobre educação, mas agora nesse novo formato digital, para mais plataformas, essas informações, os assuntos que a gente trata aqui também chegam na mão dos alunos e aí reverbera muito mais. Exatamente, né? A comunicação hoje está na palma da mão de cada um, seja com um celular, um tablet, um dispositivo portátil, né? Ele vai ter esse acesso a todas essas comunicações e vai estar exposto às informações, né? Professor, bom, para quem está acompanhando, chegou agora aqui na TV Simpro, o programa TV Simpro, ele é um projeto antigo e a nossa última conversa antes desse ato, que infelizmente foi mais longo do que a gente esperava, a minha última conversa aqui na TV Simpro foi com você, lá em 2017, Isso. A gente conversou sobre fake news, o que era aquilo. Naquele momento parecia algo que já era danoso, já era perigoso, mas que as pessoas ainda não estavam acostumadas exatamente com aquilo. Apesar de toda aquela confusão que a gente teve lá em 2012, 2013, em 2017 ainda não tinha sedimentado esse termo no cotidiano das pessoas. Agora, 2024, me surpreendeu uma informação que você me deu antes da gente começar a gravar, que é que dentro da sala de aula, muitos professores ainda têm dificuldade de identificar o que é a fake news, um termo que é amplamente difundido e que realmente me pegou de surpresa. Então eu queria que você começasse o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre isso. Realmente os professores ainda têm dificuldade de identificar o que é uma fake news dentro do ambiente de sala de aula? Infelizmente, sim. Os professores têm dificuldades, vários professores têm dificuldades. Não há uma pesquisa científica para dar uma porcentagem relativa a isso, mas é frequente, basta a gente conversar com, eu vivo a sala de aula todos os dias, todos os professores que vivem isso convivem com essa realidade e não são apenas os professores, não. Os estudantes também não sabem ver isso, os pais, os tios, os responsáveis, os gestores escolares, e eu me atrevo a dizer que outros profissionais, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, ainda não conseguem diferenciar uma mensagem que é uma fake news ou não. Pode parecer algo trivial, porque a gente traduz em fake news, a gente sabe que são notícias falsas. Mas explica pra gente o que pode ser uma fake news. A gente não está falando dessas coisas absurdas, tipo terra plana, essas coisas nesse sentido. Não, o que pode ser uma fake news e o tanto de dano que ela pode causar dentro do ambiente escolar? Olha, vou me dirigir a todos aqui. Para nós, eu quero falar especificamente na escola. Uma fake news, existe uma grande dificuldade de definir o que é uma fake news, a legislação a respeito disso ainda não é fechada sobre isso, mas em linhas gerais, uma fake news é uma mensagem mentirosa, é uma mensagem que tem uma finalidade maldosa, nociva, horrorosa e que só quer prejudicar uma ou algumas pessoas.
E no ambiente escolar, isso se dá de diversas maneiras. Um estudante que fala uma mentira sobre outro estudante, coloca aquilo nos grupinhos de WhatsApp, Telegram, ou nas outras as plataformas, que são as plataformas de comunicação, Discord, ou os chats de games, né, que tá, os games que são games de multiplayer, né, tem o ambiente de chat também ali, e se propagam ideias, e essas ideias interferem mentiras, né? E quando essas mentiras se propagam fortemente, elas vão prejudicar alguns estudantes ou um estudante particular. Agora sim, professor, eu, enquanto jornalista e comunicador, eu recebo diariamente notícias falsas. Ou eu me deparo com ela nas redes sociais, que é um ambiente que eu atuo também, ou eu recebo ela de conhecidos e algumas vezes de pessoas que trabalham com comunicação, o que para mim, durante um tempo, foi muito surpreendente, mas eu entendi agora que as pessoas estão tão presas dentro das suas bolhas que elas não conseguem identificar que aquilo é uma notícia falsa. Dito isso, como jornalista, a gente consegue identificar as notícias falsas. Elas têm alguns padrões, então geralmente ela tem um título muito chamativo, ela tem muitas imagens sobrepostas, ela tem gatilhos do tipo veja agora antes que tirem, ou descubra algo, ou não perca. Tem alguns sinais de que aquilo é uma fake que facilita para a gente que trabalha com comunicação identificar que aquilo é uma notícia falsa. Dentro do ambiente da sala de aula, eu imagino que no padrão não seja esse. Então, não fica mais difícil para o professor identificar essas notícias dentro da sala de aula? Fica sim. A fake news geral tem aquela assinatura de ser algo alarmista, de envolver algo que a gente gosta muito, né? Nossos filhos, nossos saúde, a religião, a política, enfim, costumes, geralmente é ligado a costumes, valores, algo nesse sentido. Exatamente, e sempre pede para repassar, né? Quer dizer, aquilo fica aquela coisa de repassar, mexe com paixões. Isso, as paixões. Mexe com são paixões. as paixões, né? Aquilo que a gente gosta. E no final pede para repassar e muitas vezes com informações imprecisas para dificultar a verificação. Sim. Em geral, existem, né, as agências de checagem que são bem eficientes. Os jornalistas são campeões em checar a veracidade das informações e também a veracidade de uma mensagem, né, e classificá-la como fake news ou não. E para o professor lá na sala de aula é muito difícil. O professor tem pouco a interferir naquilo que o estudante faz dentro do grupo familiar, de amigos. O professor tem pouco a interferir. Mas na escola, o professor tem a oportunidade de ensinar os alunos, de passar a ideia, como que a fake news se propaga. Porque alguém recebe e repassa. Esse é o meio mais eficiente para a fake news funcionar, se disseminar, se propagar e atingir várias pessoas. Nós na sala de aula, eu e todos os professores, temos a oportunidade de ensinar nossos estudantes. Identificou uma fake news, não repassa e tenha mais cuidado quando receber novas mensagens dessa mesma pessoa que passou fake news uma vez. Ela não é uma pessoa cuidadosa, ela não é uma pessoa que checa primeiro. Então nós devemos ensinar isso aos estudantes, checar primeiro para depois repassar. E lembrar aquele ensinamento de Jesus Cristo, que é faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Não deixe uma fake news, uma mentira. Imagina, Beto, nosso filho ou filha, nosso sobrinho, nosso neto, nosso enteado, nossa enteada, alguém inventa uma mentira horrorosa sobre ele. E aquilo começa a se propagar nos grupinhos. Quer dizer, quem viu isso deveria imediatamente combater isso, não repassando e não deixando que essas informações fossem repassadas, porque isso depois só vai trazer consequências nocivas para as pessoas envolvidas. Enquanto as fake news que chegam para mim, essas fake news gerais, vamos dizer assim,
elas têm o objetivo de capitalizar alguma coisa, seja financeiramente, seja politicamente, seja ideologicamente, eu tenho a impressão, e aí acompanhando o noticiário, que essas fake news que circulam dentro da sala de aula, ela tem o objetivo de espalhar o ódio. Ela parte geralmente de alguém que odeia a vítima de alguma forma, e aí eu estou usando o termo ódio, mas pode ser alguma inveja ou algum outro motivo. Ela parte de um sentimento negativo na tentativa de humilhar a vítima daquela informação. Então, obviamente que os professores não são psicólogos, mas acabam cumprindo esse papel. Talvez seja mais fácil, e aí me corrija se eu estiver errado, ao invés do professor identificar a fake news, ele identificar os sinais de quem está sendo vítima daquela desinformação e aí, identificando os sinais, poder dar o suporte para aquela pessoa. O professor também tem que tem que ter esse novo olhar para a sala de aula também? A escola, né, esse ambiente escolar, a sala de aula, né, o professor vai ver esses sinais, né, o rendimento dos estudantes cai, a vontade dele para a escola, a interação com os colegas. Isso são indicadores muito fortes de possíveis vítimas e o professor deve interferir caso possa fazer isso. Mas também, junto com isso, ter as ações para evitar que elas sejam propagadas. Vou falar, a fake news, o sucesso da fake news existe quando ela é muito propagada. Então, ao combater a propagação, o professor elimina, o professor e todo mundo, né? Eu falo professor, mas são todos. Claro. Todo mundo que não repassa uma fake news elimina a força da fake news. Ela perde força quando ela não é repassada. Ao receber a fake news, identificou uma mensagem de ódio, não só uma fake news, uma mensagem de ódio, uma mensagem invejosa. A gente sempre fala assim, eu falo isso para todos, uma ideia boa, uma ideia construtiva, uma ideia que vai trazer benefícios, seria passada através de uma mentira, através de algo distorcido, através de algo que foi modificado, algo inventado. Não é possível uma ideia boa ser passada através de uma mentira. Então nós que queremos que uma sociedade justa, uma sociedade digna para todos, nós temos que ter esse trabalho de pensar, ideias boas não são passadas com mentiras. Isso é impossível. Então, combater essas mentiras, as mensagens de ódio, o ambiente tóxico, tudo isso é gerado com essas informações. E aí, como que o professor pode identificar se um texto, uma imagem, um áudio uma fake news, surgiu de algo inexistente? O professor, né, além daquele assinatura que eu chamo, né, que é a mensagem que apela para as paixões, como dissemos ainda há pouco, uma mensagem que tem informações um pouco vagas para poder dificultar a checagem, informações que sempre pedem para ser repassadas. Então, isso é uma assinatura de algo que é mentiroso. E aí, nesse caso, o professor, além de ver essa assinatura, ele também tem as agências de checagens que nós conhecemos, as populares, né? Lupa, Boatos, E-Farsas e várias outras que checam. E existem as agências de checagem brasileiras e as agências de checagens internacionais, né? Então, falar Snopes, por exemplo, é uma das que checam internacionalmente e todos os países têm isso, né? Então, ter essa preocupação, sabe? Eu vejo isso, esse é um primeiro ponto importante. Ao receber uma mensagem, primeiro checa, tenta checar, verifica nas agências de checagem se ela é verdadeira. Agora, isso o professor pode fazer com a mensagem que ele recebe. Eu queria deixar esse pedido para os professores que passassem para os seus estudantes, que eles façam isso também. Nas reuniões de pais, abordar esse assunto com os pais e os responsáveis, que os gestores educacionais
tenham essa política educacional envolvida no dia a dia da sua sala de aula. Falar assim, você repassou alguma fake news? Já repassou alguma vez? Você poderia ter evitado de passá-la, como que você poderia ter evitado? E ter esses estudos dentro da sala de aula ou em algum momento da aula que o professor puder fazer isso, que o gestor educacional puder permitir que isso aconteça. Ô, professor, eu vou dar um exemplo pessoal aqui que eu acho que é pertinente para esse nosso bate-papo. Sobre o excesso de estímulos e como que isso faz com que as pessoas elas vejam um conteúdo, elas leiam ou escutem aquilo e elas simplesmente não entendem. Por mais simples que seja aquele conteúdo. Eu tenho um projeto pessoal nas redes sociais onde eu publico informações em formato de vídeo, tá? Ele é feito para as redes sociais, chama Link de Notícias. Então eu pego as notícias mais importantes do dia, faço um resumo para que seja inclusive fácil daquela notícia verdadeira ser compartilhada. Você pode mandar um WhatsApp, etc, etc. Vou dar um exemplo de 2 dias atrás para a gente não se alongar muito, tá? Há 2 dias atrás eu publiquei uma notícia sobre os ataques de Israel ao Irã. Foi um bombardeio em resposta de um ataque de drones que o Irã tinha cometido. E eu dei a notícia e falei que o bombardeio aconteceu, mas as defesas do Irã protegeram, funcionaram e aquele bombardeio não causou nenhum dano ao alvo, porque as defesas do Irã funcionaram. E eu recebi comentários do tipo, bom, mas se não machucou ninguém, então essa notícia é falsa. Mas a notícia não é que alguém tinha se machucado, a notícia foi, em resposta aos ataques do Irã, Israel fez um ataque com mísseis a determinada cidade do Irã e esse ataque foi impedido pela defesa do país. Essa é a notícia. A notícia é o ataque, não as vítimas, mas as pessoas não conseguem entender uma informação tão simples quanto essa. E aí, como é que eu identifico uma fake news se algo que foi propositalmente expositivo para informar não consegue ser compreendido? Aí nós estamos falando de uma informação, uma compreensão do receptor da mensagem completamente diferente, sendo que era evidente o teor da mensagem. Eu não estou falando de ciência de foguete, é uma notícia, assim, é um exemplo que eu estou dando de 2 dias atrás, mas eu posso dar um exemplo de vários assim, que acontecem, do tipo, sei lá, eu não queria falar de política, mas é mentira que o presidente Lula vai acabar com o Bolsa Família. Não, mas ele quer acabar. Mas é mentira a tal ponto de não fazer sentido, seja qual for o político, querer acabar com esse programa. E as pessoas não compreendem. E aí, como que as pessoas que estão com esse nível tão raso de entendimento da informação vão conseguir identificar uma fake news, por exemplo? Você usou o termo que eu considero bem apropriado, Beto, que é essa profundidade muito rasa de investigar uma informação ao ler um texto. E eu queria deixar assim para todo mundo falar que a gente fala de mensagem, pode ser um texto, pode ser um áudio, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. Futuramente teremos outras formas, né? Hologramas e outras maneiras, quer dizer, sempre teremos novas informações e as pessoas não têm profundidade. O bombardeio de informações é alto, né? Nós temos uma grande circulação de informações, chegam muitas informações para todos nós, circulam muitas informações, realmente a pessoa fica com aquela quero ver tudo, não posso perder nada, e aí a profundidade do que ela lê, do que ela assiste e do que ela vê de imagem ou ouve no áudio, ela não presta atenção em tudo. E junto com isso eu queria acrescentar o que é chamado de viés de confirmação. Eu peço que todos procurem aí saber, no buscador, né, o próprio Google pode ser usado para digitar lá viés de confirmação, o que é,
e você vai ter lá um parágrafo explicando o que é o viés de confirmação. E aí depois você olha os grupos que você participa, as pessoas que você segue, os canais e emissoras que você assiste, os influenciadores que você acompanha. Mas, perdão, professor, continua. Então, juntando a profundidade rasa, né, a ausência de profundidade, né, do exame da informação. Uma informação precisa ser examinada, analisada. Você precisa ver aquilo com atenção e fazer o seu julgamento. A falta de checagem e esse viés de confirmação em que a pessoa tende no que ela acredita, uma mensagem que fala combinando com o que ela acredita, ela nem checa mais se aquilo é verdade ou não. Então, eu quero dar um exemplo que não envolve política, que não envolve as paixões, saúde, né? Eu falo, eu quero falar, mas eu vou tentar dar um exemplo que não envolve esses assuntos. E vou pegar o caso de você gostar de um determinado tipo de música. Sim. E aí o outro não gosta daquele tipo de música. E aí o outro gosta, um gosta, outro não gosta, aquele grupo e os grupos. Aí as mensagens que chegam para mim, que falam bem daquele grupo, daquele tipo de música que eu gosto, eu aceito aquilo como verdade e pode não ser. O viés de confirmação está nisso. E aí eu recebi aquela informação, achei que era uma verdade e já repassei sem checar. Só porque eu gostei. O viés de confirmação é muito forte no nosso julgamento. Então, vai aí para os professores, para os gestores escolares, para os pais, para os familiares, para os amigos, avós, tios e também para os estudantes, de se informarem a respeito disso, para não ficarem vulneráveis. E questionar, né? Se questionar. Mesmo que aquela fonte que seja uma fonte que você considera confiável, questione. Um outro exemplo, há 3 semanas atrás, uma vizinha chegou e falou: nossa, soube que o Faustão morreu? Eu estava com o celular, eu dei o Google e falei: não, o Faustão não está morto. Mas o que aconteceu? Invadiram a conta do Twitter de um jornalista e, através da conta dele, publicaram essa informação e, a partir daí, o Faustão tinha morrido para minha vizinha. Exatamente, e para ela aquilo era uma verdade. Entendeu? Para ela era uma verdade. E ela chegou propagando. Teve a sorte ou o azar, sei lá. Entendeu? Não, foi sorte, foi sorte. E sorte pro Faustão. Sorte para a verdade, né? Também. Verdade. Consegui checar, sei lá, 10 segundos a informação e falei: não, isso não é verdade. Mas a gente está falando de um exemplo banal, mas a gente teve exemplos sobre a pandemia. Vacinas. A baixa adesão das vacinas da gripe está acontecendo agora. Foi prorrogada a campanha porque as pessoas não estão se vacinando com medo da vacina. Doenças que estavam, não tinham mais ocorrências no nosso país, retornaram. E isso é muito triste. E muitas pessoas pagam com suas vidas. Né? Tem vidas de saúde, pessoas que ficam com sequelas, doenças que deixam sequelas para o resto da vida. E uma mentira prevalecendo é muito, muito triste, muito ruim, prejudicial para a sociedade como um todo. Eu falo que aquela sociedade digna que nós gostaríamos de ter não deveria ser assim. Antes de eu chegar aqui para gravar, eu li uma notícia que a Microsoft está lançando um robô que identifica notícias falsas criadas por inteligência artificial. Se a Microsoft, que é talvez a maior referência de empresa de tecnologia do planeta, está preocupada com isso, a gente tem que se preocupar muito com isso também. Na nossa vida, mas especialmente na sala de aula. Isso traz danos psicológicos, isso traz danos, às vezes, físicos e, muitas vezes, infelizmente, danos irreversíveis, né, professor? Exatamente. Pegando a questão da fake news, ela vai ter uma vítima, vai ter alguém prejudicado. Sempre tem uma vítima. Alguém está sendo prejudicado. E nas escolas, geralmente não são essas fake news que a gente fala que tem um alcance nacional e às vezes internacional, mas nas escolas ela tem um alcance ali na escola, na sala de aula, nas outras salas, nos grupinhos e nos familiares no bairro. Mas isso
é um alcance grande dentro desse universo. Sim. E as vítimas dessas fake news se sentem muito prejudicadas, com sentimentos muito ruins para essas vítimas. E mais uma vez eu insisto, quer dizer, nós devemos ter uma postura de combate à fake news. Nós não podemos impedir que alguém crie uma fake news, ainda não tem legislação para isso. Eu espero que um dia tenha, viu? Um dia tenha uma lei que responsabilize severamente quem cria e quem propaga. Quem propaga. E as plataformas digitais também têm sua responsabilidade nessa propagação. Talvez sejam as principais responsáveis. O trabalho da Microsoft e tentar, das IAs, da Microsoft ou de outras IAs, para tentar identificar o que é uma fake news, é um trabalho que eu considero necessário, né? Identificar, é o primeiro ponto, né? Mas depois ainda tem novos passos, que é isso, né? Vai ter que identificar, vai ter que responsabilizar quem propaga, quem dissemina, quem cria. Professor, me permita completar o do estudante na sala de aula ali. Eu comecei a falar dessa postura de combate e ela começa por você falar assim, ó, você professor e você gestor escolar, falar para o seu estudante, não acredite na fake news. Eu quero fazer uma analogia muito interessante que eu vejo às vezes o avô chegando para o seu neto e falando assim para o neto, olha, não acredita em qualquer pessoa que chega e fala para você alguma coisa, olha, vamos ali que eu vou te dar um doce. Não acredita nessas pessoas porque tem pessoas más. O avô fala isso para o neto. E aí o avô recebe uma mensagem de um desconhecido ou uma mensagem de uma fonte desconhecida e acredita e repassa aquela informação. O neto vem desse avô, ele fala assim, o meu avô falou uma coisa, mas o exemplo dele é ao contrário do que ele está falando para mim. O comportamento. Então, fala assim, nós adultos temos que dar os exemplos e nossas crianças vão aprender a checar a informação antes de repassar. E se for uma informação sendo verdadeira ou se for falsa, uma informação nociva, não vai repassar. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Esse é um ensinamento, todo mundo sabe de quem é esse ensinamento, de onde vem esse ensinamento, é um ensinamento maravilhoso que eu acho que todos deveriam seguir. Professor, para a gente encerrar, a gente tem no imaginário, pelo menos não é uma visão preconceituosa que está no nosso imaginário, que pessoas mais velhas têm mais propensão a disseminar essas notícias, essas inverdades. Eu não sei se tem algum estudo que comprove isso ou não, mas os jovens, adolescentes e jovens adultos, estão no momento de compartilhar tanto quanto ou até mais do que essas pessoas. Eu não sei se tem algum estudo específico sobre isso, mas eu queria a sua percepção de professor e de estudioso do tema. O tema é um tema que eu abordo há muito tempo para tentar ver qual o impacto disso na sala de aula e ter essa prática, não só a prática, mas também tentar propagar essa prática de combate aos fake news. Que eu tenho conhecimento, não há assim aqueles estudos metodológicos e existem certos institutos que se preocupam em monitorar isso, mas ainda que eu tenho conhecimento não virou um estudo. Mas realmente não é uma coisa que os mais idosos, os adultos, propagam mais ou menos que os estudantes. São as pessoas desinformadas, despreparadas. E isso pode acontecer com qualquer faixa de idade. A pessoa teve acesso a um meio de comunicação, um celular, por exemplo, ou tablet, ou computador, enfim, um celular. Vamos pegar o exemplo do celular. E ali veio informação para ela. Ela está despreparada para verificar se aquela informação é verdadeira ou não, é boa ou não. Ela tende, né, no caso dessas que são preparadas, as fake news que já querem pegar aquilo que é sua paixão, e você se sente motivado pelo viés de confirmação para repassar aquilo. Então, a gente fala assim, as pessoas estão despreparadas para não fazerem assim. Elas
tem que se preparar. E mais uma vez eu falo, onde está o melhor ambiente de ensino, de aprendizagem, perdão? É nas escolas. Por isso que eu falo sempre com os professores. Grande parte dos professores sabe o que é uma fake news, mas o meu pedido aqui é maior, para os gestores educacionais, gestores escolares, professores, pais, todos os envolvidos na educação, terem essa prática, essa postura de combater a fake news, identificar e combater as fake news. De repente, criar uma matéria de educação digital ou algo nesse sentido. Concordo plenamente. As escolas precisam, né? Não precisa virar tudo digital. O digital não é, por si só, não é uma coisa ruim. O propagar uma informação por si só não é, quando é uma informação boa, causas nobres, elas merecem a propagação e ter o engajamento, né? É muito importante que as causas nobres, as causas que trazem benefícios para todo mundo, elas sejam disseminadas, propagadas, para atingir um grande número de pessoas e ter um grande engajamento. Agora, nós temos que saber separar o que é o bom do que não é bom. Professor Pedro Toledo, eu quero agradecer por você ter aceitado conversar conosco aqui na sua casa, que é o Sindicato dos Professores de Mogi e região, e eu quero pedir para o senhor deixar um recado final para os alunos, para os professores, para os pais. Agora, nesse novo formato, esse conteúdo vai chegar para todo mundo. Então, queria que o senhor pedisse para deixar um recado para eles. Quem sabe depois sai um corte ainda, né? Dá para fazer um corte. Com certeza. Professoras, professores, gestores educacionais, pais, tios, avós, responsáveis pelos estudantes. E eu quero me dirigir também aos estudantes. Vocês, todos nós, estamos nessa sociedade, e eu já falei anteriormente, eu uso o termo sociedade digna para todos. Nós queremos que nessa sociedade, né, um grande efeito negativo dessa sociedade está quando nós propagamos as fake news. Eu sei que tem as pessoas que criam, eu sei que tem ausência de legislação, a nossa parte pode ser muito forte ao combater as fake news, não repassando. É essa a mensagem que eu queria deixar para todos. E ao professor, aos gestores escolares e aos pais, e avós, tios, dar exemplo e ensinar isso para seus filhos, seus sobrinhos, seus enteados, seus estudantes, e aos estudantes seguir esses exemplos. Essa é a minha mensagem. Já eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final desse bate-papo. Eu quero pedir para que você, nesse novo formato do programa, assine o nosso canal, curta, comente, compartilhe, envie perguntas. Eu tenho certeza que o professor Pedro vai ter a maior disponibilidade para responder. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou comigo para assistir essa aula sobre educação digital e as questões das fake news. Não esqueçam de compartilhar, pois isso aqui, esse conteúdo, não é um conteúdo falso. Tá? Muito obrigado de coração pelo seu apoio. Eu vejo todos vocês na próxima. Até lá!